Boa noite. Alegria enorme estar aqui. Eu, vindo para cá, eu nunca lembro quanto tempo atrás eu tinha feito a ULI, né? Eu fiz a ULI, trabalho aqui desde então, e aí fui olhar no Google Fotos, ele grava, né? Eu botei lá Lar Harmonia, ele deu o lugar. Eu achei meu ciclo básico em 2005, ou seja, janeiro de 2005. Eu entrei no Centro Espírita Harmonia no segundo semestre de 2004, ou seja, fazendo 20 anos agora. Um terço, estou fazendo 60, um terço da minha vida eu estou aqui. Nunca tinha sido espírita, nunca tinha frequentado outro centro espírita, e então voltar a dar aula no básico, já dei muitas aulas aqui, em vários ciclos, trabalho na casa, mas é uma alegria muito grande, tá? Então, sintam-se à vontade, a hora que quiserem perguntar, interromper, duvidar, discordar. O Espiritismo nasceu da dúvida, não é? Não nasceu da dúvida? Então, nós precisamos duvidar sempre. Não tem obrigação de acreditar em nada, não existe dogma para que a gente tenha que obedecer e seguir, né? Kardec começou duvidando, questionando e perguntando. Então, é assim que a gente precisa entender a nossa fé. No Espiritismo é uma fé raciocinada, não é uma fé de crença, tá? Ok? É de entender, de compreender e de entender que aquela forma é uma forma interessante de compreender a existência, de compreender a vida, certo? É assim que eu acredito. Então, o que vocês quiserem perguntar, se estiver passando dos limites para eu poder continuar, eu vou pedir um tempinho. Vou explicar para vocês também que este assunto nós vamos estudar. Deixa eu, então, apresentar para vocês como é a nossa programação. O objetivo desta aula é demonstrar, através de provas científicas, que a reencarnação é um fato inquestionável e que a evolução se processa através dela. E os objetivos específicos: mostrar as evidências da reencarnação nas diversas culturas, na história, na filosofia e nas mais diferentes religiões, apresentando inclusive os diversos trabalhos científicos a respeito, explicar a necessidade da reencarnação para a compreensão da evolução, estabelecendo o conceito de paligenesia, na realidade aqui está com acento errado, ou paligênese ou paligenesia, eu vou explicar para vocês, explicar como a reencarnação é o mecanismo onde se estabelece a justiça divina, e entender um pouco e questionar um pouco este entendimento também. Demonstrar que sem o esquecimento do passado não é possível crescimento junto a outras criaturas, junto a outras pessoas. Explicar que os encontros e desencontros da vida, na maioria das vezes, se devem às reencarnações. Explicar que as doenças, antes de serem punições, são lições educativas ao espírito em aprendizagem. E, obviamente, o tema da aula, que é reencarnação e ciência. Porém, aqui são as aulas que vocês já tiveram, né? As 5 primeiras aulas. Essas são as 20 aulas do ciclo básico. E vocês vão perceber que nós teremos 3 aulas sobre reencarnação. Uma que é hoje reencarnação e ciência, outra que é reencarnação como processo educativo e outra que é o processamento da reencarnação. Eu estou dizendo isso porque talvez vocês me façam uma pergunta, eu digo, gente, vai ser nessa outra aula, não vamos gastar tempo aqui, vamos aproveitar para o conteúdo de hoje, porque senão a gente acaba querendo... Eu sei que é muito interessante e é muito curioso falar sobre reencarnação. Surge tudo quanto é tipo de dúvida. O que for possível eu respondo, o que não for eu não responderei, porque teremos outras aulas. Não quer dizer que eu saiba de tudo também, ok? Então, o Espiritismo nos convida sempre a pesquisar, a estudar. Uma forma que eu acho interessante de pesquisar o Espiritismo é a gente pegar o Livro dos Espíritos em PDF. Eu faço assim, boto no PDF e vou lá e pesquiso a palavra que eu quero, reencarnação. Aí saio achando todas as perguntas que têm a ver com reencarnação, não é? Eu acho que é uma forma interessante de fazer. A primeira pergunta que nos vem é: você acredita em reencarnação? E a proposta dessa aula é mostrar, através de estudos científicos, de muitos estudiosos que continuam estudando esse tema, alguns pesquisadores nos Estados Unidos, no Brasil, continuam. Eu vou mostrar aqui alguns estudos da época que eles fizeram, e alguns ainda são vivos e ainda continuam pesquisando sobre isso, né? E, sobretudo, a gente entender que não é uma questão de acreditar
é de compreender que é algo que é razoável e que é algo que é verdadeiro. Inclusive nós, apesar de não nos lembrarmos na maioria das vezes, né, temos isso dentro da gente. E a gente vai percebendo ao longo da vida que coisas que a gente tem, que não foram aprendidas nessa vida, a gente nasceu com elas. Algumas crianças surpreendem, né, muitas vezes, pelos dons que nascem e que a gente percebe que aquilo ali não pode ser aprendizado de quem nasceu com 5 anos de idade, está tocando piano daquele jeito, né? Tá aquela loucura que é, muitas vezes, a gente encontrar. Tá? E algumas perguntas que eu acho que nos vêm quando a gente fala do tema reencarnação. Um deles que a gente vai responder também, o que é reencarnação, por que reencarnar. Existem provas científicas, né? O propósito principal dessa aula, para onde vamos, né? De onde viemos, para onde vamos. Continuamos sendo a mesma pessoa ao desencarnar? É uma questão interessante que a gente vai também tentar responder e tratar aqui. Ganhamos um novo espírito quando a gente desencarna, né? Quais as provas científicas? Vamos olhar elas também, tá? Então, a princípio, vocês já devem estar com perguntas aí por querer responder ou querer tirar dúvidas acerca da aula de hoje, né? Vamos seguindo e aos poucos vocês vão me perguntando e a gente vai tentando esclarecer, tá bom? Primeiro, que eu acho que é interessante, algumas pesquisas feitas no mundo sobre o que as pessoas entendem, se acreditam ou não acreditam em reencarnação. Essa é uma pergunta de 1969 e 1982, né? Aqui, percentualmente, as pessoas nos países se acreditavam ou não em reencarnação. Então, dá para ver aqui que Estados Unidos, 23%, Inglaterra, 28%, né? França, 23%, Canadá, 26% da população de que acreditava em reencarnação. Panorama sobre a reencarnação de Hans Tendan, né? No Brasil, acredito, essa daqui é de 2007. Acredito totalmente, 37%. Tem dúvidas, 18%. Não acredita, 44%. Entre os espíritas, 93%, né? As religiões espiritualistas, mas olha só, católicos, 44% se diziam que acreditavam em reencarnação. É compreensível num país onde a maioria da população, quando não frequenta alguma religião, se diz católica, né? Ah, porque foi batizado e aí se diz católico, certo? E aí eu peguei uma pesquisa, o Novo Mapa das Religiões, realizado pela Fundação Getúlio Vargas, agora em 2023. A Fundação Getúlio Vargas tem um mapa das religiões que eles sempre fazem novas pesquisas e vão atualizando. Aí essa aula me suscitou pegar algumas pesquisas mais recentes, né? 30% da população brasileira acredita em reencarnação. Mais prevalente entre espiritismo, religião de matriz afro-brasileira, entre alguns católicos e evangélicos que possuem uma visão mais sincrética de suas crenças, né? Que permeiam por outras religiões, né? Na Bahia é muito comum, né? A pessoa se diz católica, mas vai para o candomblé, frequenta o candomblé, frequenta o espiritismo, né? Vai para a festa de Iemanjá jogar flor. É muito comum, porque nós nascemos e crescemos assim, compreendendo. Eu acho que nós temos a grata possibilidade de compreender que as religiões são diversas e as formas de compreender a relação com o divino é diversa também, e cada um tem direito, né, a ter a sua religião. Nós não estamos aqui na época dos escravos, onde as igrejas, quando a gente visita as igrejas, existia uma grade, né, onde os escravos não podiam entrar, eles ficavam em pé atrás daquela grade, e diziam que o dia do santo do candomblé era o mesmo dia do santo católico, para poder comemorar o santo deles, enquanto a igreja católica estava comemorando o santo de cá. Eu acho que nós vivemos numa cidade que é de um cunho de espiritualidade muito grande, isso para a gente é uma vantagem, né? A Bahia é assim, e de religiões que se permeiam, né? Que se permeiam muito. Mais comum em áreas urbanas e pessoas com níveis de escolaridade mais altos, aceitação crescente da ideia de reencarnação entre os jovens também, né? Nos Estados Unidos, uma pesquisa agora de 2024, 33% dos adultos acreditam na reencarnação.
30% cristãos, 48% protestantes negros, né, 48%, 47% católicos hispânicos. Os adultos mais jovens tendem a acreditar mais na reencarnação em comparação com os mais velhos. Vejam, um dado de 2024, essa fonte aqui, The Christian Century, é um instituto também que faz bastante pesquisa sobre as religiões. E aqui no Canadá, 2024, 60% dos canadenses acreditam em algum tipo de vida após a morte, o que pode incluir a reencarnação. 60% dos canadenses, né? Entre os espiritualmente incertos, que constituem 43% da população canadense, 56% inclinam-se a acreditar em uma forma de vida após a morte. Pesquisa que está lá na internet, vocês podem olhar, tá? Aqui ele separa também os percentuais por tipo de religião, ok? Bom, então, isso são pesquisas feitas com a população para compreender o que as pessoas entendem sobre a reencarnação, né? Uma coisa que é muito comum nas religiões que não dizem acreditar em reencarnação, todas elas acreditam em alguma coisa após a morte. Tem vida após a morte, certo? As religiões todas dizem que tem algum tipo de vida após a morte. Não necessariamente a gente volta para viver, né? Mas tem vida após a morte. E é muito comum um sofrimento grande das pessoas frente à morte, porque não tem essa consciência de que a vida não acaba aqui, mesmo sendo de religiões que dizem que a vida não acaba, né? Eu não sei, eu fui de outra religião, né? Eu fui católico muitos anos, antes de vir para cá, toquei em missa, participei de grupo de jovem, tudo isso, e eu sentia essa falta de compreensão do ponto de vista da religião, de dizer, olha, a vida não acaba. E realmente isso é dito do ponto de vista dogmático da igreja, mas não se perpetua isso de dizer, olha, a vida não acaba, né? Talvez por essa divergência que exista entre o que é dito na religião católica, que nós vamos falar de ressurreição, e nas religiões reencarnacionistas, de que nós voltamos, né, para viver outra vida. Bom, eu não vou entrar no detalhe, mas só lembrando para vocês, né, vocês estão começando, alguns talvez começando no Espiritismo, outros talvez mais antigos, mas esses são os livros de Allan Kardec, né? 1857, o primeiro livro dos Espíritos, depois o livro onde ele foi o livro de perguntas e respostas, né, que ele fez para confirmar se aquilo que ele suspeitava de existir ou não existir uma vida além da vida era verdade, né? Então ele fez perguntas aos espíritos por toda a Europa, por isso é livro dos espíritos, porque foi um livro de perguntas feitas por Kardec, respondida pelos espíritos, para confirmar se aquilo que ele suspeitava era verdade. Quando ele conseguia confirmar a verdade, ele registrava no livro, né? Depois veio o livro dos médiuns para explicar um pouco sobre a mediunidade. Depois veio o pé do espiritismo na religião, né? Porque as pessoas começaram a cobrar, olha, eu estou deixando de entender minha religião como religião, mas o espiritismo não me diz o que é certo e o que não é certo fazer, não me fala de dogmas como as outras religiões falam. Ele escreve o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o pé do espiritismo na religião, tá? Depois veio o Céu e o Inferno, uma obra composta de duas partes, um exame crítico da doutrina católica e sobre a transcendência, dezenas de diálogos, depois a Gênese, os milagres e as predições. O que é que eu quero dizer com isso? Quando Kardec escreveu o Livro dos Espíritos, não existiam espíritas, certo? O entendimento que se tem sobre a vida na visão espírita não existia. Os espíritos que ditaram as respostas para Kardec eram protestantes e católicos, em sua grande maioria. Por isso, também nós precisamos compreender que algo escrito por protestantes e católicos em 1857 tem uma linguagem muito dogmática que precisa ser atualizada. Tá?
eu quero dizer com isso, quando vocês forem pesquisar coisas sobre reencarnação, por exemplo, no Livro dos Espíritos, eu talvez traga algumas perguntas e algumas respostas aqui, mas a gente tem que compreender o contexto histórico e por quem aquilo foi escrito para que a gente possa atualizar. E essa casa é uma casa que eu considero uma casa espírita que traz a visão espírita de uma forma contemporânea, a interpretação sobre toda a teoria espírita de uma forma bastante atualizada e contemporânea. Tá? O Livro dos Espíritos, então, é o marco inicial. Aqui, ó, no Livro dos Espíritos, na parte segunda, né, ele então tem aqui, ó, no capítulo 2, da encarnação dos espíritos. Ele tem um capítulo que ele fala sobre da encarnação dos espíritos. Objetivo da encarnação, a alma, materialismo. Então, eu convido vocês depois a... Pega um conteúdo da aula sempre, como eu falei, vai lá no Livro dos Espíritos, dá uma pesquisa por tema e vocês vão vendo as questões interessantes, tá? Bom, alma, princípio vital e fluido vital. Quando a alma está ligada ao corpo durante a vida, tem duplo envoltório. Isso é um resumo do que eu estou trazendo do Livro dos Espíritos. Um pesado e grosseiro e perecível, que é o corpo. O outro fluídico, leve, indestrutível, chamado de perispírito. Né? Então, o perispírito é o corpo do espírito, que quando a gente desencarna, o corpo deixa de existir e o perispírito continua existindo conosco. Certo? De forma resumida, nós seríamos, então, compostos de um espírito, a nossa mente, que está no nosso espírito e fica conosco, para onde a gente vai, com todo o registro dos nossos complexos, no nosso inconsciente, de tudo que a gente viveu em todas as vidas. O perispírito, que é o corpo fluídico do espírito, certo? Ou seja, é um corpo semimaterial, não é um corpo denso como o corpo físico, mas é um corpo semimaterial que faz com que o nosso espírito possa se movimentar do ponto de vista material, possa se conectar ao corpo, possa plasmar coisas, tá? E entre o corpo espiritual e o nosso corpo físico tem um corpo ou os corpos de energia, que é onde estão os nossos chakras, que quando a gente toma um passe ou uma fluidoterapia, reequilibra o nosso corpo de energia. Este corpo de energia, quando se esvai, a gente deixa de viver na dimensão material. O que nos mantém vivos e sãos é o equilíbrio energético deste corpo, que faz uma regulação entre o nosso espírito, corpo espiritual, e o nosso corpo físico. Tá? Tá claro? Vocês vão ter aulas onde vocês vão detalhar isso melhor, mas só para a gente entender quem a gente é quando a gente está encarnado. Nós somos um corpo espiritual com mente e espírito, certo? E, quando encarnados, num corpo denso físico de energia, num corpo físico de matéria, temos aqui junto conosco um corpo de energia, que isso aqui, quando se desequilibra, sustos, traumas, medos, desequilibra a energia e a gente tende a adoecer. Tá? Reequilibrou o corpo de energia, a gente tende a ficar bem equilibrado. Então, um dos tratamentos que nessa casa nós temos, por exemplo, é a fluidoterapia, que é o reequilíbrio do corpo de energia, dos nossos chakras. Kardec, quando estudou este tema, este assunto, foi antes dele conhecer o Espiritismo. Ele já participava de um grupo de estudos, uma escola chamada Mesmerismo, que estudava o magnetismo. Não é? Mesmer é um autor de uma escola sobre o magnetismo, e Kardec já estudava isso antes de estudar o Espiritismo, tá? Para vocês compreenderem. Por isso a gente usa o passe no Centro Espírita também. No capítulo 3 tem lá também da volta do espírito, extinta a vida corpórea, a vida espiritual, a alma após a morte. Também está falando aqui, separação da alma e do corpo, perturbação espiritual. Tá? Então fica o convite para vocês também de darem uma pesquisada lá. Aqui vem uma pergunta, a alma após a morte. O que sucede à alma no instante da morte? Questão 149.
volta a ser espírito, isto é, volve ao mundo dos espíritos, de onde se apartara momentaneamente. É porque no livro dos Espíritos ele diz que o espírito encarnado é alma, quando desencarna volta a ser espírito. É uma distinção teórica que ele faz. A alma após a morte conserva a sua individualidade? Sim, jamais a perde. Que seria ela se não a conservasse? No capítulo 4, da pluralidade das existências, ele tem lá a reencarnação, justiça da reencarnação, etc, etc, etc. Tá certo? Bom, a reencarnação, vamos então falar um pouquinho dela. Como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? Sofrendo a prova de uma nova existência. Quando eu falo conceitualmente, é isso. A gente não fala mais que a vida é uma prova. A gente fala que a vida é uma experiência. Cada vida de encarnado, nós temos experiências a viver no personagem que nós estamos ocupando nesse momento para aprender, para evoluir. Tá? Então, uma dificuldade que este personagem que eu vivo, que Otoniel vive, que Sandra vive, que Jorge vive, que Maria Alina vive, Susana, Isabela, são personagens que nós estamos vivendo nesse momento, nessa vida, para aprender com a experiência de encarnados. Então, cada vinda que a gente vem viver enquanto encarnados é uma experiência, uma nova experiência que aquele novo personagem nos dará. É uma nova oportunidade de aprendizado. Eu costumo dizer que são anos de sala de aula, né? Quando a gente olha para trás, quando a gente era criança, o que aprendeu no primeiro ano, no segundo, no terceiro, no quarto? Para mim é assim, hein? As encarnações são essas possibilidades de aprender coisas novas a cada ano. Cada vida é um aprendizado novo. A gente não desaprende o que aprendeu, a gente não volta atrás, não evolui, tá? Só evolui. O espírito só evolui a partir do momento que ele ganha as habilidades que ele obteve a partir do enfrentamento daquelas dificuldades. Então, conseguiu superar uma dificuldade, a habilidade que você ganhou. Conseguiu superar um trauma, a habilidade que você ganhou. Conseguiu superar um vício, a habilidade que você ganhou. E por aí vai. Tá? Como realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? Depurando-se, a alma indubitavelmente experimenta uma transformação, mas para isso necessária lhe é a prova da vida corporal. Tá? Ou seja, a prova da vida corporal é a experiência deste personagem que a gente está vivendo nesse momento. Bom, vamos falar um pouquinho sobre reencarnação na história, nas diversas culturas e religiões. Se vocês tiverem alguma pergunta até então, a gente pode... Microfone ali, ó, Suzane, por favor. Boa noite. Eu tenho uma dúvida. Relendo o livro dos Espíritos, ele fala sobre a questão de que a gente evolui enquanto a gente está encarnado. Porque enquanto a gente está desencarnado, digamos assim, que os nossos conhecimentos, eles são preparatórios para quando a gente está aqui em prova, digamos assim. Esse entendimento foi mudado ao longo desde a obra de Kardec para cá? Já tem alguma atualização sobre isso ou se permanece o mesmo entendimento? É porque eu fico com uma sensação assim de que de alguma forma do lado de lá a gente também aprende, né? Como é seu nome? Fabiana. Fabiana, vocês entenderam, né, a pergunta de Fabiana? Fabiana, o entendimento que eu tenho da vida é que ela continua, certo? Lógico que as dificuldades que o espírito tem enquanto encarnado são completamente diferentes das dificuldades enquanto está desencarnado, né? Adenauer normalmente diz que a gente cocria um mundo espiritual semelhante à nossa experiência hoje. Então, por exemplo, se a gente pensar aquela experiência de vida do nosso lar, né? Nosso lar era uma experiência da época. O mundo espiritual não é mais igual é o nosso lar, porque nós evoluímos de lá para cá. A sociedade mudou de lá para cá, certo? Então, enquanto a gente está no mundo espiritual, eu acredito sim que existem uma infinidade de oportunidades de evolução, de aprendizagem, né? Não necessariamente
as mesmas aprendizagens que a gente tem com este personagem, né? Na biografia de Joana de Ângeles, né, tem dito que ela ficou 50 anos no mundo espiritual estudando psicologia para escrever depois os livros que ela escreveu. Isso não é um aprendizado? Né? Então, só esse exemplo já mostra que a gente tem muito que aprender lá. Lógico. Primeiro, a depender do nosso grau de dificuldade quando desencarnar, de dor, de sofrimento, né? Porque às vezes a pessoa não desencarna satisfeita porque desencarnou, né? Vai passar por um processo de conscientização, de cura, talvez, e vai para um hospital, para um tratamento, depender da forma como ela desencarnou, e depois vai ter a oportunidade, a depender do teu grau de clareza, de consciência, de crescer, de evoluir, né? Você tem dúvida de que nós não estaremos em algum nível de estudo, né? Quando eu não sei se você ouviu falar, eu estou há 20 anos aqui, estudando sobre espiritismo, falando sobre espiritismo, praticando, né? Acolhendo pessoas, que eu trabalho no núcleo de acolhimento aqui, acolhendo pessoas que chegam aqui. O que é que eu vou fazer quando estiver no mundo espiritual? Eu acho que é a mesma coisa. Aprender, evoluir, acolher pessoas, né? Sem dúvida. Eu não consigo perceber de outra forma. Tá? Alguém mais? Bom, então, para a gente compreender por que esse conceito de reencarnação, de entender que a reencarnação, em algumas culturas, é entendida de uma forma, em outras de outra, né? Vamos ver historicamente como é que isso se deu, tá? Como é que isso se dá. A ideia da reencarnação não é recente, nem surgiu com o Espiritismo. Trata-se, na verdade, de uma crença muito antiga, cuja origem se perde no tempo, vocês vão ver isso, né? 3000 a.C., no Egito, cena reproduzida na sepultura do faraó Ramsés III e no sarcófago de Sete, em que se vê a alma condenada a tomar o corpo de um porco na terra. Então, os egípcios tinham entendimento de que a gente reencarnava em animais. Certo? Mas já tinham entendimento 3000 anos antes de Cristo. Na Índia, os textos Vedas, há uma parte imortal do homem que é aquela, o Agni, que cumpre aquecer com teus raios, inflamar com teus fogos. De onde nasceu a alma? Umas vêm para nós e daqui partem, outras partem e tornam a voltar. Isso dito há 2000 anos antes de Cristo. Na Grécia, Sócrates, Platão, a alma nunca morre, mas recomeça uma nova vida, muda de domicílio, tomando uma outra forma. Quanto a mim, já fui Eufórbes no tempo da guerra de Troia e lembro-me perfeitamente bem do meu nome e dos meus pais, bem como fui morto em combate com o rei de Esparta. Pitágoras afirmando isso 580 anos antes de Cristo. Os hebreus, 530 anos antes de Cristo, o perverso morrerá porque desviou-se da lei divina por opção. Pelo excesso de erros, perderá-se e retornará para consertar sua alma. Quer dizer, no Antigo Testamento já se falava da volta para consertar sua alma, ou seja, um retorno para poder aprender. 33 depois de Cristo, no cristianismo, a alma veste vários corpos em tempos diferentes e a alma, presa ora nesta criatura, ora naquela, assim percorre uma ronda ordenada pela necessidade. Diógenes Laércio, no século I. Em verdade vos digo que se alguém não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Então, na própria Bíblia, nos próprios escritos do cristianismo, está lá dito que vai ter uma nova vida. Certo? Outras culturas, né? Estou apertando errado aqui. No hinduísmo, os indianos creem na reencarnação, mas acreditam que as almas foram criadas felizes e perfeitas, e devido aos erros praticados nas encarnações, isso fez com que passassem a poder encarnar em corpos de animais. Então, é esse entendimento de que a pessoa vai encarnar no corpo de animal.
egípcia. Os egípcios acreditavam que depois da morte a alma habitava durante 3.000 anos em todo tipo de encarnação, vegetal e animal, e só então retornava como humana. Só voltaria ao corpo original se ele estivesse corretamente mumificado. E aí a gente entende a questão da mumificação no Egito, né? Na Grécia, segundo a doutrina órfica, a pessoa é formada de um pequeno elemento divino e um grande e mau elemento tirânico. Os humanos precisam aprender a eliminar o elemento tirânico dentro de si. Necessário muitas encarnações. A recompensa e a punição virão nas próximas reencarnações, humanas ou animal. Platão, além de imortal, a alma existia na Terra em número imutável e as reencarnações ocorriam de forma regular. Fala também da necessidade de purificação, de liberar a parte divina da alma e permitir seu retorno à companhia dos deuses. Então, está muito claro, né? O quanto a reencarnação já se fala da ideia da vida após a morte, da ideia da reencarnação, algumas culturas com essa ideia de voltar no corpo de animal, tá? E aí, então, o que é reencarnação na visão espírita? Quem é que se arrisca? Vocês estão quietos hoje? É porque é segunda-feira, está todo mundo com sono. Quem é que se arrisca a errar mesmo? O retorno do espírito? O retorno do espírito ao novo corpo. Jorge. Alguém mais? Então vamos lá. A reencarnação é o retorno da alma, a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo especialmente formado para ele e que nada tem de comum com o antigo. Ok? Então a gente volta sem lembrar de nada, na maioria das vezes, né? Esquece tudo, não é que apague, isso fica no nosso inconsciente, a gente não acessa, certo? E cria-se um novo personagem com uma nova personalidade que a gente vai viver do zero. Certo? Vocês sabem que na nossa história, né, de evolução, a gente passa a ser um espírito quando ganha individualidade. Até então nós éramos princípio espiritual. Quando ganhou a individualidade, a gente passou a ser o espírito que a gente é. Certo? Mas a cada encarnação, cada personagem é uma nova personalidade a favor desse espírito neste processo de crescimento e de evolução. Certo? O grande desafio nosso na vida é fazer com que este personagem e esse espírito se entendam e trabalhem de forma cooperada. Ou seja, que este personagem trabalhe a favor da evolução desse espírito. E não ao contrário. Muitas vezes a gente vive querendo que o espírito esteja a favor desse personagem, como se o personagem fosse a figura mais importante de todas. Ele é importante, sim, sem dúvida. Mas na hora que a gente consegue que a nossa essência se entenda com este ego, com este personagem, e eles começam a trabalhar em conjunto, a gente é muito mais feliz. Porque a gente começa a perceber que o sentido da existência é muito mais amplo. E para isso a gente precisa desenvolver o que essa casa nos convida, o que o Espiritismo nos convida, a nos entender enquanto espíritos imortais. Adenauer diz que ele pensou este curso como, né, a ULI foi pensada com o principal propósito, criar em nós a consciência de que somos espíritos imortais. E na hora que a gente consegue ter essa consciência, a gente começa a olhar para a encarnação de outra forma. Dá outro valor para tudo que acontece com a gente. O peso que as coisas que acontecem com a gente têm mudam de sentido, de significado. Tá? Mas entender um pouco do que somos nós, de como é que esse processo se dá, é fundamental. Por isso que a gente está aqui.
A reencarnação é um mecanismo obrigatório no nível de evolução em que se encontra a humanidade terrestre. Ninguém está isento dela, não há privilégios. Reencarnar sem a lembrança do passado é o mecanismo que possibilita a convivência de contrários e daqueles que elevaram a paixão ao seu grau máximo. Aqui é do livro, né, do capítulo dessa aula, Conhecendo o Espiritismo, página 46, de Adenauer. Reencarnação é o retorno a um novo corpo através de um novo nascimento via fecundação biológica da personalidade individualizada do ser humano. Retornar significa voltar com a mesma individualidade anterior, que é o mesmo espírito, é o mesmo indivíduo. A personalidade se modifica a partir do nascimento com um novo ambiente, porém o espírito é o mesmo. Está claro para vocês isso? Ó, que coisa boa. Uma segunda pergunta. Camila? Carla, desculpa. Quando estamos encarnados, somos dotados de um fluido vital que se esvai com o tempo e desencarnamos. Quando estamos desencarnados, há também um tempo para o retorno para um novo corpo. Como é que funciona? Quanto tempo a gente fica desencarnado, não é? Exato. Já que encarnado, teoricamente, temos um tempo, né, que é o fluido vital. Nós temos, em média, a depender da época, né? Vamos dizer que hoje em dia 90 anos, né? Sim. Não sei quanto está a média do brasileiro hoje, mas meu pai desencarnou agora com 90, minha mãe está com 91, cheia de vitalidade, não sei até, né, quando vai viver muito ainda, vai voltar a dirigir, está nessa empolgação toda, né? Imagino que eu também vá viver até os 90, 100 anos, certo? Antigamente era muito menos, né? Mas nós temos aí uma média de 90. Dizem que no mundo espiritual, o nosso tempo de vida entre uma encarnação e outra é em média de 50 anos, mas é porque o tempo lá não é cronológico igual aqui, certo? Mas existem casos, e a gente vai ver nos históricos de reencarnação, sobretudo as crianças que lembram muito da vida passada, que também foram crianças que desencarnaram em situações trágicas, que reencarnaram logo em seguida. Então, pode reencarnar logo? Sim, pode. Tá? E os estudos mostram aqui que tem até a idade média, a média de idade que essas crianças morreram, né? A maioria dessas que lembram muito frequentemente da história da vida passada, com muita clareza de contar tudo, quem eu era e detalhes, foram crianças que morreram adultas, não necessariamente crianças, mas que tiveram uma morte trágica e reencarnaram logo depois. Mas a maioria de nós tem um período no mundo espiritual de maturação. Tá? A grande maioria, a gente normalmente vai desencarnar achando que é este personagem de agora, né? Porque a gente não se lembra de outros personagens. Então a gente vai se apresentar lá, cada um como somos aqui. E a expectativa é que a gente vá lembrando de outras vidas, encontrando outros personagens, né? E vai começando a fazer uma fusão de tudo que a gente foi. Então há essa oportunidade no mundo espiritual, dependendo, óbvio, de como foi a morte, se foi uma morte muito trágica ou não. Tudo isso envolve, né, esse período que a gente vai ficar lá. Mas, em geral, a gente volta e começa a recordar aos poucos dos outros personagens, e aquele personagem de agora vai deixando de existir, até que quando a gente nasce, a gente não é mais aquele personagem, né? E aí a gente esquece de tudo, começa do zero de novo, a construção de um novo personagem. Certo? Alguém mais? Isabela. Lula, pode chamar de Lula. Todo mundo aqui me conhece como Lula. Lula, boa noite. Eu gostaria de entender, que ainda não ficou muito claro para mim, como é que se dá essa escolha quando você desencarna, que você reencarna num novo corpo. Eu li algumas coisas que me parece, não sei se eu entendi muito bem, que existe uma escolha, uma montagem desse novo personagem. Tá. Então, como é que se dá isso, né? A gente tem
essa liberdade dessa escolha da família, Ó, tal? As próximas 2 aulas serão sobre reencarnação também, e uma delas será o planejamento da reencarnação, onde vocês vão aprofundar isso bastante, tá? Mas para não lhe deixar totalmente sem resposta, o que a gente diz é o seguinte: depende do grau de evolução e de consciência que o espírito tem sobre a vida dele e sobre o que ele precisa da vida. Tá? Certo? Então depende muito. A grande maioria não participa do seu processo de planejamento. A Adenauer nos convida a gente começar a planejar desde agora. Se a gente tem a compreensão de que nós somos imortais, que nós já vivemos milhares de vezes, temos milhares de encarnações pela frente, entendemos o que a gente está aprendendo aqui, o que eu preciso aprender mais, o que eu gostaria de aprender, né? Então, começa a planejar desde agora o que você quer estudar, o que você quer aprender. Agora, se teu espírito, aquele espírito está esperando a hora da morte chegar, né? Se aposentou, foi dormir. Aí não quer saber mais de nada, de aprender nada, de evoluir nada, porque acha que já deu tudo que tinha para dar para a vida. E vai lá se encostar e esperar o dia chegar. Provavelmente você não vai ter capacidade para ajudar a planejar a sua próxima encarnação, entende? Mas sim, muitos espíritos participam do processo de planejamento reencarnatório porque têm capacidade para isso, né? E nós somos auxiliados nesse processo. Tá? Agora, muitos têm as suas escolhas feitas compulsoriamente. Tá? Mas vai ter uma aula inteira só para discutir esse assunto. Tá bom? Podemos seguir? Bom, formas de renascimento, para a gente compreender, então, qual a diferença. Né? Ressurreição. A ressurreição significa ato ou efeito de ressurgir, ressuscitar, regresso da morte à vida, ato de reaparecer depois de haver morrido. Segundo o catolicismo e o protestantismo, é o retorno à vida sendo a mesma pessoa. Certo? Ok? Então, Sandra, Otoniel, Luiz, Maria Alina, Suzana, Isabela, Valdenice, vamos voltar sendo essas pessoas aqui. Tá? É um entendimento completamente diferente do ponto de vista nosso. Ok? O nosso entendimento é que nós somos evolucionistas, reencarnacionistas, porque nós evoluímos a cada vez que a gente reencarna. A gente cresce, a gente evolui. Certo? Em algumas religiões que tem este entendimento aqui, o que você fez, morreu, acabou, sua oportunidade já foi dada, e agora você estará mais próximo do divino ou menos próximo do divino em função do que você viveu aqui, e aquilo vai ser para a sua vida toda. Né? Eu não consigo conceber a vida dessa forma. Eu não consigo. Cada experiência que a gente tem, sem dúvida alguma, nos dá aprendizados. Qualquer experiência que a gente tem nos dá aprendizados e a gente consegue, com isso, evoluir. Eu, antes de entender reencarnação, tudo isso, eu falava para meus filhos, falava para minha mulher assim, eu acho que não tem como achar que a vida, a experiência da vida aqui, não seja outra do que sair daqui melhor do que a gente chegou. Chegar aqui e jogar fora essa experiência, que fosse só essa experiência. Não é? Mas tem gente que não tem esse entendimento de que eu estou aqui, eu posso crescer, eu posso melhorar, eu posso evoluir em todos os aspectos, de conhecimento, de relacionamento, de tudo que a gente puder compreender, né? Sobre a possibilidade de melhora, de evolução. Mentepsicose, o que é? Ou transmigração das almas, propõe que o homem pode renascer de modo não progressivo em animais ou plantas, seguida por alguns adeptos de ensinamentos orientais, principalmente. É aquele entendimento do hinduísmo que você vai reencarnar num animal, numa planta. Né? A mentepsicose tem esse entendimento. Ou seja, a alma transmigra para outros tipos de seres. E a reencarnação, né, sustenta que o espírito retorna à vida terrena em um novo corpo, tantas quantas vezes sejam necessárias com o objetivo de evoluir.
tantas quantas vezes sejam necessárias. Se a gente olhar para trás e ver quanto a civilização evoluiu, como era normal, comum matar, não é? Na Idade Média, por exemplo, e hoje a gente não admite mais aquela realidade, pelo menos a maioria das pessoas, né, na nossa sociedade não admite. Claro que a gente compreende que alguns níveis sociais é comum, a criança nasce vendo matar ser normal, ele vai crescer aprendendo que matar é normal, né? Um ou outro vai sair daquela realidade, vai conseguir fugir, mas é compreensível como uma criança que nasce vendo o amigo, primo, irmão com a arma na mão, né? Tem bairros em Salvador que as crianças desse tamanho têm um fuzil maior do que elas. Um motorista de onde eu trabalho disse que, inclusive, os fuzis são colados com figurinha. Claro, é uma criança segurando um fuzil. Essa criança vai demorar para ela compreender que matar não é algo normal. Mas a grande maioria da sociedade hoje, nós, que já fomos lá atrás guerreiros, assassinos, já fizemos muita miséria, hoje não temos mais o entendimento de que isso seja possível. Isso é evolução. Não é? Isso é um processo evolutivo que as pessoas nós vamos tendo aos poucos, e isso vai fazendo com que a sociedade evolua de uma forma geral. Só que quando a gente olha para tanta miséria na nossa sociedade, a gente sabe quanto a gente ainda precisa reencarnar e evoluir, né? Mas está claro as diferenças daqueles três conceitos, né? Livro dos Espíritos, questão 67, qual o fim objetivado com a reencarnação? Olha como eu dizia, expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isto, onde há justiça? Né? Proporcionar ao espírito a evolução através da matéria, aprender o amor e a sabedoria. Bom, com que objetivo você reencarnou? Doutora Ellen Wambach, que é uma das pesquisadoras, uma psicóloga, psiquiatra americana, já faleceu, no livro Recordando Vidas Passadas, ela pesquisou isso aqui, ó, com que objetivo você reencarnou. 25%. Desenvolver isso nos processos de regressão que ela fazia com as pessoas. Desenvolver experiências de aprendizado sobre si mesmos e sobre a vida. 18%, se harmonizar com seus familiares. 18%, cultivar os valores do amor, aprendendo a se doar em favor dos semelhantes. 27%, crescer espiritualmente, vinculando-se à orientação das pessoas. E 12%, razões variadas. 2 livros dela, Vida Antes da Vida e Recordando Vidas Passadas. Vamos falar um pouquinho sobre as provas científicas, então, da reencarnação e as pesquisas que existem. Tá? Bom, campos de pesquisa. Já ouviram falar de experiência de quase morte, né? Isso é muito comum, é muito falado, inclusive na própria medicina. Tem filmes, né, sobre experiência de quase morte, que são aquelas situações em que a pessoa vive uma situação de morte, quase morte, e volta. Afogamento, né? Contam, inclusive, minha irmã quase morreu afogada, e ela conta isso. As pessoas que passam por essa experiência contam que a vida passa um filme muito rápido da tua história toda de vida. Você começa a ver assim como se a vida estivesse em alta velocidade passando a história toda da sua vida. Muitas pessoas contam isso, que tiveram experiência de quase morte. Pessoas que estiverem em UTI, né, em estado de coma durante muito tempo, quando retornam, e são experiências de quase morte, contam que viam o corpo, né, de lá de cima, assim, como se ela estivesse flutuando do leito ali da UTI, porque o espírito se expande, sai do corpo, né, e ela visualiza o corpo ali. Tem vários filmes que contam essas histórias de experiência de quase morte. Memória espontânea de crianças, né, então crianças que nascem contando tudo que viveram, muitos casos, eu vou mostrar aí alguns para vocês. Vou deixar também algumas ideias de vídeos, porque vocês quiserem pesquisar. Se vocês chegarem no YouTube, botar assim, reencarnação, ciência, vocês vão ver muita coisa sobre isso. Vale muito a pena olhar. Desdobramentos, viagens astrais. Já ouviram falar de desdobramento, que é quando a gente consegue, ou hoje, inclusive, existe uma ciência chamada projeciologia, que a gente sai do corpo
e vive outras experiências, porque enquanto a gente dorme, o nosso espírito não dorme, o corpo físico dorme, o espírito não dorme, e todas as noites o nosso espírito sai do corpo. Então, muitos dos nossos sonhos podem ser sonhos de acesso ao inconsciente, como podem ser sonhos de experiências que o espírito está vivendo fora do corpo. Tá? Eu conheço gente que, muitas vezes à noite, vem aqui no centro espírita fazer trabalhar. Consegue fazer isso. Adenauer relata muito em palestra que ele diz assim, o paciente faltou, eu resolvi desdobrar e fui ali fazer uma visita. Ele tem essa capacidade de forma consciente, desdobrar. Né? Tem pessoas que conseguem desenvolver essa habilidade. Todos nós desdobramos quando a gente dorme. Então, isso aqui, desdobramento ou viagem astral, que é essa possibilidade da gente sair do corpo. Por isso que às vezes a gente lembra de alguém e sonhei com você que tinha acontecido tal coisa, mas aconteceu. Então, é porque a gente saiu do corpo. Nesse desdobramento, a gente consegue ir só um pouquinho no tempo para trás ou para frente. Né? Então, nessas experiências de desdobramento, podem acontecer da pessoa visualizar algo que vai acontecer com alguém e realmente aquilo acontece. Isso acontece dessa forma aí. Não é algo, descobri que não sei quantos anos atrás, ou não sei quanto tempo na frente, não é assim. É um deslocamento pequeno no tempo, na dimensão tempo, né? Mas o desdobramento acontece, então, com todos nós quando a gente dorme, ou, de forma intencional, na pós-graduação. Aqui nós temos um semestre de estudos de desdobramento. Então, a gente faz exercícios para experimentar o desdobramento de forma consciente, aprender um pouco isso. Tem um ex-espírita chamado Valdo Vieira, que hoje ele que fundou ele chama de projeciologia, é um estudioso gigantesco de viagens astrais, né? E conta experiências assim maravilhosas acerca disso. Então, um sonho, que é aquele sonho louco, né? O sonho de acesso inconsciente é aquele sonho meio psicodélico, assim, que não tem sentido nenhum. Quando você sonhou que encontrou com um desencarnado, conversou, que encontrou com um encarnado, conversou, sonho normal é desdobramento. Né? Porque você pode encontrar com outro encarnado que desdobrou junto com você e vocês se encontraram e viveram ali uma experiência. Certo? Marcas de nascença também é outra forma de pesquisar a questão da reencarnação, e as terapias de vidas passadas, né? Que são os trabalhos de regressão. Bom, todos nós, ao reencarnarmos, trazemos vaga lembrança do nosso conhecimento do passado, nenhuma parte do aprendizado é perdida. Então, as habilidades que a gente tem, né? 2 irmãos nasceram na mesma família, aprenderam na mesma escola, um tem habilidade para tocar um instrumento, o outro não consegue nem tocar do ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, né? Já traz isso de lá. Ou facilidade com números, ou facilidade com relações humanas, né? Isso são coisas que a gente traz, habilidades que o nosso espírito traz e que a gente vai usar naquela encarnação também como possibilidade de vida daquele personagem. Certo? Como a gente consegue perceber isso? Dá uma olhada em que você é bom. O que é que me diferencia no meu trabalho, na minha vida, no relacionamento? Sempre as pessoas têm características muito peculiares delas. Isso são coisas que a gente já trouxe, tá? De experiências anteriores, de habilidades anteriores. Né? O espírito, quando liberto da matéria pela morte ou pelo sono, pode, sob certas condições, ter acesso a essa memória passada e revelar uma inteligência superior à que se utilizava. Então, no desdobramento, por exemplo, tem pessoas que conseguem fazer um exercício tal de desdobramento, de ter acesso a coisas que ela viveu em outras encarnações e começar a acessar conteúdos de outras experiências, de uma forma bastante interessante. Okay? A gente precisa desmistificar o que é o contato com o mundo espiritual, com o desencarnado, e a gente começar a compreender que a gente vive de forma natural isso, porque isso é nosso, é do nosso dia a dia, é da nossa vida. Quase sempre uma parte do aprendizado fica inibida para que o processo de aprendizado continue. Né?
Bom, pesquisadores da reencarnação. Ian Stevenson, esse é um dos grandes pesquisadores. Em 1964, abandona o cargo que ele ocupava para se dedicar às pesquisas do fenômeno da reencarnação. Canadense, médico, diretor do Departamento de Psiquiatria da Universidade de Virgínia. Okay? Então, ele abandonou esse cargo e foi se dedicar só aos estudos da reencarnação. Dedicou 40 anos a estudos científicos com mais de 3.000 casos. Então, não tem como dizer que não tem pesquisa científica que comprove a reencarnação quando a gente pega um médico como esse, que estudou 3.000 casos. Né? Descreve sobre marcas de nascenças e defeitos congênitos, pesquisa sobre relatos de memórias espontâneas também. Então, ele pegava pessoas que tinham marcas de nascença ou com memórias espontâneas e ia classificando e ia depois investigando se era verdade ou se não era, visitava a cidade onde aquela criança dizia que viveu e começava a descobrir que tudo era verdade. As marcas são consideradas grandes evidências do renascimento sucessivo. Stevenson estudou extensamente as marcas de nascença em crianças e chegou a resultados surpreendentes. 7 casos sugestivos de reencarnação na Índia, 3 casos sugestivos de reencarnação no Ceilão, nesse livro, 20 casos sugestivos de reencarnação. 7 casos sugestivos de reencarnação entre os Tlingits, no sudeste do Alasca, 1 caso sugestivo de reencarnação no Líbano. Okay? Com base nessa questão das memórias, principalmente das memórias das crianças espontâneas ou de marcas de defeito de nascença. Então, crianças que afirmam se lembrar de uma vida anterior foram encontrados em muitas partes do mundo, particularmente nos países budistas e hindus, no sul da África, entre os povos xiitas do Líbano e Turquia, as tribos da África Ocidental e do Noroeste americano. Stevenson reuniu mais de 2.600 casos notificados de memórias de vidas passadas, dos quais 65 relatórios detalhados foram publicados. Nesse outro livro dele aqui. As marcas e defeitos de nascença, eu vou apresentar, dando tempo aqui, alguns para vocês. Né? Foi constatado que muitas das marcas, sinais, manchas, vermelhidão na pele eram um resquício de feridas em vidas passadas. São comuns marcas que se formam a partir de tiros, de lanças, de espadas, de golpes fortes, de cortes na pele, de queimaduras mais profundas, dentre outros. As marcas de nascença ficam mais fortes em decorrência de traumas ou feridas de grande intensidade que ficam gravadas no corpo perispiritual. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas o nosso perispírito, às vezes, ele fica com registros das coisas que a gente viveu. Né? Por exemplo, vícios, pessoa dependente química. Né? O perispírito fica adoecido. Provavelmente, na próxima encarnação, aquele corpo tende a vir adoecido. Ou, novamente, dependente químico, ou com outras doenças decorrentes daquele vício. Certo? Então, isso fica no registro perispiritual. Porque o nosso perispírito é um corpo fluídico, semimaterial. Tá? Lembram quando eu mostrei lá aquela figura? Nós temos um espírito, um corpo mental e um corpo perispiritual, que é o corpo do espírito. E esse registro fica ali. As questões psíquicas ficam registradas na mente, mas questões fortes ficam registradas no perispírito. Então, por exemplo, acidentes, né, com um tiro, coisas assim, coisas muito marcantes, inclusive para o próprio espírito, tendem a ficar no corpo perispiritual e voltar no corpo físico. Né? Muitas vezes voltar no corpo físico. Essa criança aqui, eu vou mostrar para vocês, é um caso interessante, de uma criança na África que nasceu assim e depois descobriram que tinha sido uma pessoa que morreu com uma flecha, se eu não me engano. Eu vou mostrar aí para vocês com essa condição. Bom, doutora Ellen Wambach, que eu tinha mostrado para vocês, fez um relatório de aproximadamente 1.000 casos de pessoas que retornaram usualmente através da hipnose num grupo de regressão. A experiência do nascimento e antes deste.
Um padrão desenvolveu-se nitidamente, devido aos relatos desses indivíduos que mostram uma consistência considerável. Em muitos casos, o indivíduo lembra-se de uma vida prévia e do tempo entre as vidas. Então, lembra ainda do tempo na vida espiritual. Certo? Lembra da vida anterior, mas também lembra do tempo de uma vida e outra, através da regressão de vidas passadas, né? Olha a afirmação dela: não acredito em reencarnação, tenho a certeza que ela existe. Tem uma história que ela começou, ela não acreditava em reencarnação e começou a esses casos chegarem para ela, ela começou a pesquisar. Aí me parece que ela, numa biblioteca antiga, nos Estados Unidos, ela pegou um livro que ela não sabe por quê, se interessou e foi pegar esse livro, e esse livro tinha sido dela na outra encarnação, e veio para ela uma catarse assim, ela lembrou, naquele momento, ela lembrou da vida dela, da outra encarnação. Daquele momento, então, ela começou a ficar muito mais interessada pelo tema e pesquisar cada vez mais, né? Mas ela pesquisou durante muitos e muitos anos. Regressão a vidas passadas é o processo provocado ou espontâneo por meio do qual o espírito encarnado ou desencarnado fica em condições de relembrar o passado. Inúmeros casos têm surgido de pessoas que passam a relatar vivências anteriores durante a regressão de memória, né? E é muito comum, hoje em dia, tem muitos terapeutas que fazem regressão a vidas passadas, né? Aqui. Por coincidência, eu estava ontem com uma amiga que tinha feito uma regressão e ela me relatou que tudo que ela viu era idêntica à vida que ela tinha até hoje, aos 57 anos. Né? Eu digo assim, a relação com o marido, com a família e tal. A minha pergunta é, isso significa que nada foi aprendido por ela na vida passada? Para ela voltar a viver exatamente toda a mesma história, bem parecida, assim, das características de tudo que ela sofreu com o marido, com a família, sabe? Vocês entenderam a pergunta de Isabela, né? Existe algumas religiões, o próprio Espiritismo fala em karma. Aqui a gente chama de predisposição, certo? Ao invés de chamar de karma, a gente chama de predisposição. O que é a predisposição? Significa que você está fadado a viver aquilo? Não. Mas uma pessoa que numa encarnação viveu uma vida, como você está me relatando, difícil de relacionamento, certo? Com o marido, com os filhos, e aí ela faz uma regressão de vidas passadas e vê que na vida anterior ela viveu as mesmas situações, né? O que é que eu tenderia a dizer? Que ela tinha já que ela não conseguiu se livrar daquela condição, né? Ela nasceu um outro personagem, mas predisposta a viver as mesmas situações, talvez por escolha dela, para ela ver se ela conseguia evoluir e se libertar daquela situação condicionada, né? Talvez escolhido por outros, como a gente falou aqui sobre planejamento de reencarnação. Mas o que eu diria? Ela nasceu com a mesma predisposição da vida anterior, né? Repetindo. Isso, mas ela não aprendeu, né? Porque ela viveu, ela não aprendeu. Ela teve uma experiência negativa de relacionamento e que ela está repetindo a mesma história. Está claro que ela não aprendeu. Está sendo dada a ela a oportunidade dela, de repente, se possível, se libertar desse ciclo vicioso, né? Eu escuto muito. Eu sou terapeuta também, mas aqui eu acolho pessoas, né? E eu escuto muito das pessoas isso.
As pessoas repetem a mesma experiência que a mãe teve com um pai agressivo, um pai abusivo, um pai violento. E aí a pessoa não sabe por que ela atrai para a vida dela homens nas mesmas situações. Ela aprendeu assim na vida atual, mas ela aprendeu. Você entende que tanto faz se for na vida anterior ou na vida atual, a vida é a mesma. A vida do espírito é uma só. Não é? Não importa o personagem que a gente está vivendo. Para o espírito, é a mesma história. Então, ela viverá tantas encarnações quanto forem necessárias para ela quebrar esse padrão. Agora, por que ela está atraindo para a vida dela esse tipo de situação? Ela precisa mergulhar fundo e entender. Né? Que complexos são esses que ela continua repetindo. Não é de uma vida, de outras vidas. Ela continua repetindo a mesma história. Né? Então, como eu disse, não é comum pessoas repetirem a mesma história na vida com os relacionamentos que viu em casa. O pai fazendo com a mãe, um pai alcoólatra, abusivo, agressivo e tudo isso. Aí, quando ela percebe que tem a ver com a história que ela aprendeu, foi o modelo que ela aprendeu e ficou no inconsciente, aquele modelo, né? Ou você se liberta, diz um basta e se liberta disso, ou você vai vir mais algumas reencarnações, vivendo a mesma situação. Ainda bem que ela parece que está acordando, né? Ela não está aceitando. Nem sempre é simples se libertar, né, de uma situação como essa, sobretudo quando tem uma relação Ana tem Suzane lá. Tem uma pergunta ali. Quando se libertar de uma situação como essa, envolve as questões culturais, sociais, familiares, financeiras, né, tem tudo isso, mas, né, parece que ela está percebendo, né, que aquilo não está mais satisfazendo o processo evolutivo dela. Né? Tomara que ela consiga se libertar. Diga seu nome, por favor. Boa noite, eu sou Nilo. Pois não, Nilo. Isso aí que ela falou e outras coisas que você falou também me faz pensar que o apego que a gente tem às próprias ideias repele a oportunidade do conhecimento e gera um orgulho que deixa a gente cego da necessidade da automodificação, colocando a culpa nas outras pessoas. Não é? Então, a tendência, esse modelo que eu tendo a repetir, é meramente um apego de mim a mim mesmo. E eu esqueço que existe uma ferramenta maravilhosa para limpar a minha mente, chamada perdão. Não é fácil, é lógico que se fosse fácil, como eu sempre digo, se fosse fácil, era fácil. Mas é necessário que o perdão ele é uma decisão consciente que a gente faz de limpar o coração. Pode demorar, mas se eu decidir que eu estou certo e a outra pessoa está errada, eu vou ficar repetindo aquele negócio até o dia de me lembrar de perdoar. Mesmo se um dia eu achar que estou certo, eu posso perdoar, por que não? Então, essa âncora chamada não perdão é que me impede de seguir em frente. Então, se eu conseguir me desligar dessa âncora e perdoar, aí então a gente consegue seguir em frente. É o que eu penso. O perdão, entendo o que você está falando, tem várias possibilidades nisso aí, né? Seja o perdão de uma relação de outra encarnação com esse mesmo espírito, que pode ser que seja uma relação que esses dois estejam repetindo, os mesmos espíritos repetindo a mesma história, como pode não ter nada a ver, ser outro espírito, né? E também entendo o perdão a ela própria, né? Se auto-perdoando no sentido de entender que ela, se cometeu algo errado, por que a gente diz que não há karma? Porque se a gente tem consciência de que a gente errou, se conscientiza e siga em frente, não há o que pagar.
Não há o que pagar. Causa e efeito de Newton já foi derrubada pela física quântica há muito tempo atrás. Certo? Por isso que a gente fala em predisposição, possibilidade das coisas acontecerem, certo? Mas que a gente tem um livre-arbítrio absoluto para poder mudar. Através do autoconhecimento, né, que essa casa nos propõe, a nos compreendermos enquanto pessoa, que a gente aqui vai estudar, além da doutrina espírita, a gente vai estudar psicologia para poder se autoconhecer, se autotransformar, sabe? Para que a gente possa entender quem é a gente na encarnação, nas encarnações ou na existência, a ponto de se transformar e se auto-perdoar e se livrar de possíveis karmas que a gente achava que era karma e que eu tenho que ficar repetindo. Certo? Ok? Desculpa se já passou por esse assunto, mas eu fiquei ainda segurando essa dúvida. As feridas cirúrgicas estariam também gravadas no perispírito? Várias cirurgias, pessoas nós conhecemos que já fizeram de uma cirurgia até 7 cirurgias para corrigir determinados problemas que surgiram não no nascimento, mas a posteriori. Também estariam lá no perispírito? Eu acho que só ficariam se a doença não se curou. Certo? Se a doença não se curou. Agora, existem cirurgias que são cirurgias que podem, por exemplo, ser uma amputação, né? Então, isso é um estigma, uma situação que isso pode, se aquele espírito não souber lidar com aquela condição, ele levar isso como um trauma. Certo? Ok? Mas a marca estaria no perispírito. No perispírito. A resistência, ele reproduz. Poderá reproduzir aquilo. Tá? Depende muito de como aquele espírito, aquela pessoa, vai conseguir entender e suportar ou superar aquilo que aconteceu fruto daquela situação. E é provável, por exemplo, que ele tenha feito essa escolha antes de reencarnar? Tudo é possível. Tudo é possível do ponto de vista do planejamento espiritual. Tá? Tudo é possível. Certo? Vai chegar lá. É. No Brasil, Hernani Andrade publicou um caso que sugere reencarnação. Reencarnação no Brasil, 8 casos registrados e 75 estudados. Estudos com crianças entre 2 a 4 anos com recordações reencarnatórias registrados com devida precisão, nome, localidade, etc. Tá? O nome do livro é Um Caso que Sugere Reencarnação. Brasileiro, engenheiro, parapsicólogo, pesquisador da reencarnação e da existência do espírito, professor da pós-graduação da USP, diretor do Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas, IBPP. Esses institutos fazem pesquisas no Brasil sobre reencarnação, tá? USP, IPQ, Programa de Saúde, Espiritualidade e Religiosidade, Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde, NUPS, REUP. Tá? O PROCER é um programa do Instituto de Psiquiatria da Escola de Medicina da USP, que visa dar assistência, pesquisar e gerar conhecimento a respeito da relação entre saúde, espiritualidade e religiosidade. Cada vez maior o número de médicos, né, que se aprofundam nas questões da espiritualidade. Na Universidade Federal Fluminense e na Escola Paulista de Medicina, ou na USP, se eu não me engano, tem um pesquisador chamado, acho que vale a pena quem tiver interesse depois, Dr. Sérgio Felipe de Oliveira. Ele é um pesquisador da Pineal, ele é um pesquisador da mediunidade, né? Ele tem um instituto chamado Pineal Mind, e ele tem nessas 2 universidades uma cadeira que ele fundou chamada Medicina e Espiritualidade, onde ele ensina aos médicos compreenderem os fenômenos mediúnicos nas pessoas e não tratar tudo como surto psicótico, que muitas vezes são doenças de cunho espiritual, são questões de cunho espiritual e não doenças que essas pessoas têm. Sérgio Felipe de Oliveira. Tem muitos vídeos no YouTube
dele. Tá? Paulo Frutuoso, isso. Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde da Universidade Federal de Juiz de Fora trabalha com uma ampla rede de pesquisadores nacionais e internacionais, buscando ser um centro de referência internacional em pesquisa em reencarnação. O REUP é uma rede que integra grupos de diferentes instituições da Bahia que trabalham ou que têm interesse em realizar atividades de extensão e pesquisas fazendo interface com a temática espiritualidade. Pesquisas recentes. Tá? Universidade Federal de Juiz de Fora, revisão abrangente sobre reencarnação, é de 2020. Esses pesquisadores aqui, Lucan Justo de Moraes e Alexander Moreira Almeida, revisão acadêmica sobre a reencarnação, discutindo casos de memórias de vidas passadas e avaliando a consistência das evidências existentes, em 2020, publicado no Journal of Parapsychology. Ainda na Universidade Federal de Juiz de Fora, pesquisas sobre experiências de quase-morte e mente-cérebro. Aquele pesquisador anterior, Alexander Moreira Almeida e colaboradores, exploraram experiências de quase-morte e a relação mente-cérebro, investigando possíveis insights sobre a vida após a morte e a reencarnação. O resultado das pesquisas indicam que essas experiências podem desafiar explicações cerebrais tradicionais, sugerindo a possibilidade de sobrevivência da consciência após a morte. Agora de 2022. Rodrigo? Acho que travou aqui o... Foi? Universidade de São Paulo, USP, Instituto de Psicologia, investigação sobre a experiência de quase-morte e sua relação com a reencarnação. A mesma coisa, impactar significativamente as crenças espirituais e o bem-estar psicológico, de 2015 a 2021, né? Período de 2017 a 2020, mas foi publicado em 2021. Centro de Estudos de Religiões Alternativas, também da USP, análise de crenças e práticas de reencarnação em religiões afro-brasileiras e espiritismo. Reencarnação é central em várias práticas religiosas, influenciando a cultura e espiritualidade. Passe aí. Que aqui travou. Não, travou aqui, ó. Universidade Federal de Pernambuco, programa de pós-graduação em psicologia, estudo sobre a influência de crenças em vidas passadas na identidade e saúde mental. Crenças em reencarnação podem proteger contra distúrbios psicológicos e ajudar na formação da identidade. Dá um enter aí, Rodrigo. USP, também Faculdade de Medicina, investigação sobre experiências transcendentais, como quase-morte e sua conexão com a reencarnação. Experiências espirituais podem desafiar explicações neurológicas tradicionais, sugerindo uma abordagem mais aberta em psiquiatria. Mais um. Universidade Federal de Minas Gerais, Núcleo de Estudos em Espiritualidade e Saúde, pesquisa sobre a percepção da reencarnação no contexto brasileiro. Resultados. Crenças em reencarnação impactam a forma como as pessoas lidam com a vida e morte, influenciando práticas de saúde e bem-estar. 2019 a 2023. Vejam que são pesquisas extremamente atuais. As pessoas continuam ou estão ampliando o número de estudos para pesquisas de reencarnação. Enter. Na Dinamarca, pesquisa sobre reencarnação e cognição social. Um estudo publicado no Journal of Cognition and Culture, os pesquisadores examinaram as crenças de reencarnação e sua relação com a cognição social e cultural. Investigaram como essas crenças são formadas e mantidas e como influenciam as percepções da vida após a morte. Vá. Nada? Se precisar, eu tenho um passador na mochila. Estudo sobre sobrevivência da consciência na Universidade do Arizona. O projeto Sofia, da Universidade do Arizona, explora a possibilidade de que a consciência humana possa sobreviver após a morte física. Essa pesquisa aborda a comunicação com entidades desencarnadas e outras formas de vida após a morte, incluindo a reencarnação.
2008 até agora e continua em andamento essa pesquisa. Mais um. Bom, alguma pergunta até então? E essa pergunta que está aí na tela, por que é que esquecemos do passado? Vocês imaginam? Quem se arrisca? Microfone. Aqui, ó. Oi, boa noite. Boa noite. Cadê que eu não estou vendo? Ah, tá. Eu acredito que seja para que a gente viva as experiências que a gente precisa viver e de forma tranquila, né? Como é que a gente vai conseguir, por exemplo, passar por uma convivência com uma mãe que a gente lembra que em vidas passadas ela fez alguma coisa assim, nos matou? É difícil, né? A gente conseguir. Então, acho que esse esquecimento é exatamente para proporcionar que a gente consiga ter essa experiência e viver o perdão, né? Mesmo não lembrando. Como é seu nome? Silvana. Silvana, perfeito, Silvana. Alguém mais se arrisca? Dizer outro motivo que a gente se esqueça do passado? Isabela. Eu penso que seja para nos proteger. E também eu assisti uma palestra do Andrade, ele dizendo que quando a gente demora muito para reencarnar, aí esquece, né? O que torna verdadeiro o fato de que as crianças que lembram, eu entendi isso, é porque reencarnou rapidamente. Aí eu quero até aproveitar para lhe perguntar sobre uma criança que está na internet aí, que ele é quase um cientista, tem 7 anos, sei lá, alguma coisa assim. E é impressionante tudo, o conhecimento dele, de tudo, do corpo, das doenças, de tudo. Essas crianças, Lula, tendem a esquecer isso ou elas carregam isso para a vida? Como é que faz com uma... né, que ele não vai ter uma infância normal? Não esquece, não. Não. Nós nascemos com o entendimento da reencarnação ou da vida anterior ou da comunicação com os espíritos como algo natural. Muitas crianças, inclusive, têm amigos imaginários, né? Conversam com espíritos. O problema é que a nossa cultura não alimenta isso, não incentiva isso e tolhe isso, né? Uma mãe que vê um filho com mediunidade, a gente não sabe lidar com isso. É complicado uma criança... Eu, uma vez, atendi uma menina aqui com 14 anos, a avó desencarnou e ela começou a ver a avó. Essa menina não teve mais pais, né? Porque a mãe, imagine, era testemunha de Jeová. Chegou aqui, a mãe se tremia. O pai também era médium, começou a ver junto com a filha. Isso deu um certo conforto para a família, sim, né? Mas é muito complicado, certo? Ok? Mas eu vou bypassar a sua pergunta. Eu volto para a sua pergunta daqui a pouco, tá? Mas em função do que Silvana, eu ia falar Suzana, Silvana falou, alguém mais tem alguma opinião sobre por que a gente esquece? Olha, tem uma outra participação. Eu arriscaria, eu diria que é a parte mais importante da reencarnação, o esquecimento. Porque se nós lembrássemos do que fizemos na encarnação anterior, com certeza aqueles vingativos voltariam com sede de vingança. Então, para mim, na minha opinião, seria a parte mais importante da reencarnação, essa parte do esquecimento. Outra, se a proposta é um novo personagem, né? Como é que a gente vai... Tem ali, ó, gente, Nilo, como é que a gente vai misturar um personagem anterior com um novo personagem? Essa é uma confusão danada, né? A experiência é uma experiência do zero, porque a gente vai construir
uma nova relação com a mãe, com o pai, com irmãos, com a família, né? Dentro das daquela vivência. Realmente é muito complexo. Como Silvana falou, né? Primeiro, não dá para lembrar dos problemas que eu tive. Porque, inclusive, você, enquanto espírito, não é? Enquanto pessoa, se a gente lembrasse de todos os traumas que a gente tem registrados no nosso inconsciente, é complicado. A esquizofrenia, inclusive, é um acesso muito grande a conteúdos do inconsciente, inclusive de outras vidas. Ninguém tem paz com tanta informação vindo para o consciente de coisas, de dores, de problemas, de coisas que você viveu. Não é possível isso, tá? Mas deixa Nilo falar e eu sigo adiante aqui para a gente continuar com as respostas. Diga, Nilo. Então, basicamente isso que você falou. Quando uma pessoa reencarna, levando em consideração a criação, Deus, a espiritualidade, esse esquecimento tem uma utilidade, né? E se existe o esquecimento é porque ele tem uma utilidade, por mais que a ignoremos, né? Entre essas coisas, eu penso assim: uma vez que o espírito não desaprende, né, os aprendizados principais se mantêm a nível conceitual. Então, ele vem com desafios, vícios, manias, erros, acertos. E ele vem com uma proposta de vencer esses desafios, né? E, muito possivelmente, falharia se tivesse a lembrança nítida daqueles vícios que ele veio vencer, porque a memória não o permitiria se livrar daquela força. Isso, exatamente. Não suportaria. O consciente não suportaria, né, toda aquela carga. Eu, inclusive, já pensei algumas vezes em fazer regressão de vidas passadas, depois eu desisti. Eu não tenho interesse nenhum de fazer, não tenho necessidade de fazer, né? Conheço pessoas que fizeram e se deram bem, conheço pessoas que fizeram e se deram mal. Não suportaram o contato com aquela dor. E não foi uma dor da vida anterior, não. Foi uma dor da infância que ela teve acesso, que estava lá escondido no inconsciente, a dor da infância. Essa pessoa entrou em depressão e está em depressão e fazia terapia sempre, com excelente psicólogo, continua fazendo terapia e não conseguiu se livrar da depressão que entrou. Entende? Então, assim, tem que ter uma especificidade muito grande para fazer, tem que ter assim, um motivo muito justo por fazer e ter estrutura para aguentar o que vai encontrar. Esquecimento do passado, então. Mecanismo que permite o recomeço, né, que é a proposta da reencarnação, atenuando os sentimentos de culpa, de remorso, de vingança, que vocês já falaram aí, não precisaria nem eu repetir, mas eu acho que é bom que resume. O esquecimento é parcial, fica em estado latente todo o conhecimento aprendido nas outras existências, né? Então fica lá armazenado. Os inconvenientes com a lembrança. Poderia humilhar-nos intensamente pela lembrança desagradável de muitos erros, deslizes, problemas. Você ficar se culpando o tempo todo do erro que teve e não a proposta de você ressignificar, compreender que errou e não errar mais, né? Exaltação do orgulho e da prepotência em virtude de posições de destaque no passado. Ah, então eu fui alguém muito importante, vou continuar me achando alguém muito importante, né? E às vezes você veio para viver uma vida simples, humilde, exatamente para aprender novamente a humildade, né? Efeitos danosos nas relações sociais se tivéssemos as nossas lembranças vivas. Nilo falou, Silvana falou, né? Não dá para isso. Vantagens. Oportunidade do recomeço sem lembranças perturbadoras, né? Começa do zero. Reconciliação com antigos adversários. Então, se eu tive problema com alguém que eu agredi ou que eu fui agredido em algum momento, essa relação vai ficar muito comprometida, como você falou, né? Não dá para viver dessa forma.
Superação de traumas passados em circunstâncias renovadas, ou seja, você vai ter uma nova experiência para tentar superar aquilo que você teve dificuldade de viver em outra condição, uma condição mais salutar para aquela experiência. Certo? Bom, aqui também pesquisas científicas sobre reencarnação, que vocês podem ficar com essa lista. Então, as vidas sucessivas, se quiserem tirar uma foto, vários, Albert de Rochas, Reencarnação no Brasil, de Hernani, Morte, Renascimento e Evolução, dele também, Vida Pretérita e Futura, de Banerjee, eu vou falar dele já já. Eu sou Camille Desmoulins, e aí vai, tá? Uma lista grande de textos, de autores, de pesquisas, que vocês podem depois, aos poucos, irem lendo quem achar que precisa. Ian Stevenson está aqui, está vendo o Ambach, Adenauer Novaes, em Conhecendo o Espiritismo. Todos eles falam de pesquisas sobre reencarnação. Alguns dados interessantes em números, tá? Jim Tucker, que estudou 2.500 casos. 60% das crianças que lembram de vidas passadas são do sexo masculino. Cerca de 70% das crianças afirmam que morreu de morte violenta ou não natural. 90% das crianças afirmam pertencer ao mesmo gênero da existência anterior. Interessante isso, né? 90%. Isso nesses casos, né, de crianças que lembravam e que tiveram morte violenta. O tempo médio entre as encarnações é de 16 meses nesses casos aqui. Tá? 20% das crianças afirmam se lembrar de que ocorreu no intervalo entre as encarnações, né, desses 16 meses aqui. A maioria das crianças tem entre 2 e 6 anos, que lembram da história. Né? A média de idade no momento da morte anterior é de 28 anos. Então, as pessoas, em geral, tinham uma média de idade de 28 anos, e hoje, nessa encarnação, 2 a 6 anos, quando lembram da história. Não sei se vocês já ouviram falar desse menino, do acidente de avião em chamas, pequeno homem não pode sair. Esse menino acordava gritando, dizendo que estava em chamas, que estava no avião em chamas, no avião em chamas. Em abril de 98, na cidade de Dallas, Texas, nasceu James Leininger. Né? Oi? O livro A Volta. E este James Houston Jr., piloto de caça da Marinha Norte-Americana, abatido pela artilharia japonesa enquanto realizava uma missão sobre o Pacífico em 3 de março de 1945. Esse aqui, ó, em abril de 1998. Até que não foi, né, uma reencarnação recente. Os desenhos que ele fazia. O pai comprou um aviãozinho para ele, né? Esse aqui é ele na outra encarnação. O pai, de tanto ele falar, de tanto ele contar a história, veio um porta-aviões na cidade em que eles moravam, o pai foi visitar. E estava lá a história que o menino contava. Toda a história que o menino contava da vida que ele tinha vivido. Aí A Volta é o nome desse livro. Certo? Em dezembro de 1926, na cidade de Delhi, na Índia, nasce Shanti Devi. Aos 4 anos de idade, começou a revelar recordações da sua vida anterior, declarando ter vivido em Mathura, ser casada e ter tido um filho. 1926, dezembro de 26. Aos 4 anos de idade, começou a revelar recordações, né? Ter vivido em Mathura. Em dezembro de 26, na cidade de Delhi, na Índia, nasce essa menina. Ludi nasceu em janeiro de 1902, na cidade de Mathura, e morreu por complicações do parto em 1923. Certo? E essa menina em 1926. E aí ela conta toda a história. Quando vão ver, é um dos pesquisadores na Índia que descobriu tudo que ela tinha vivido. Ela encontra com a família dela, né, porque tinha pouco tempo de reencarnação, foram 23 para 26, né, 3 anos depois. Então, ela encontra toda a história dela. Em 1953, na cidade de Barnet, Inglaterra, nasceu Jamie Cockell. O sonho era sempre o mesmo. Em um quarto de hospital, sozinha, ela agonizava frente à morte e pensava nos filhos que estava deixando para trás. Sempre, 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 sempre. Tá? Esta criança aqui. E aí vai se pesquisar,
Mary Sutton nasceu em 1990. Aqui, ó. Ela morreu em 1950. Ela nasceu em 1953, né? Em 1998, na cidade do... Ah, desculpa, aqui é outro caso. Espera aí. Não, morreu em 1932, aos 35 anos. Morreu Mary no hospital de pneumonia, ok? É ela mesma, tá? Ela aqui com o filho dela. Porque descobriram que os filhos estavam vivos. E ela, criança, consegue ter contato com a família que ela teve ainda viva. Aqui. Ela e os filhos. Ela lembrava de tudo, do nome de todos eles. Muito interessante. Sim. Essa é Minha Vida na Outra Vida. Ah, era exatamente esse filme. Tudo bem, pode falar. É a história dela. Isso. Não, é a história dela. É a história dessa moça, exatamente. Oi? Que são os filhos, ela encontrou com os filhos. Ela encontrou com os filhos, exatamente. Minha Vida na Outra Vida. Bom, as marcas de nascença, não é? Que vocês tinham perguntado, registro de marca de nascença nos reencarnantes que evidenciam algum trauma físico ocorrido numa encarnação anterior. Ian Stevenson, Hernani Guimarães de Andrade, Carla Miller, Jim Tucker, todos eles estudaram as marcas de nascença, não é? Esse rapaz aqui tomou um tiro, nasceu com essa marca aqui, tá vendo? É porque a foto tá ruim, mas ele nasceu com as marcas brancas aqui, né? Uma criança indiana, Hanuman Saxena, recordava-se quando criança de ter sido um homem chamado Maharan. Após investigar o caso, descobriu-se que tal homem existiu e tinha sido morto com uma espingarda disparada a queima-roupa no peito. Então, inclusive, no desenho da autópsia da vida anterior, coincidem com as marcas que ele nasceu no peito, né? As mesmas marcas. Semil Raiki, fora da lei turco, suicidou-se com tiro sobre o queixo em 1930. A marca na cabeça, quando ele reencarnou, nasceu em 1935 e a cicatriz da saída da bala lá em cima estava aqui. E, óbvio, não é simplesmente a marca, né, gente? É tudo que a pessoa lembra, a história que conta, as confirmações todas que vão se dando nas pesquisas. Ok? Está vendo? Ó, no queixo e na cabeça. Exatamente o local onde a bala passou. Nzudi Agbo era nigeriano da etnia Igbo. Numa briga com um dos combatentes, bateu-lhe na cabeça com um porrete. Foi levado ao hospital universitário de Enugu e operado, mas não resistiu ao ferimento, vindo a morrer em 1970, na Nigéria. Tá? Aquela foto que eu mostrei para vocês. Certo? Jacinta Agbo, também da etnia Igbo, nascida em 1980, seus familiares a consideravam a reencarnação de Nzudi, apresentava uma marca de nascença aos 8 anos, ela dizia que era menino. Né? Parecendo que uma cirurgia, né? Que ela teria sofrido uma cirurgia na parte posterior da cabeça. Bom, regressão a vidas passadas, análise estatística das reminiscências relatadas por indivíduos submetidos à regressão de memória através de sugestão hipnótica. Não é? Então, aí muitas pesquisas foram feitas assim, fazendo regressão e confirmando as informações. 3 dos pesquisadores, né? Doutora Ellen pesquisou 1.100 casos através de regressão de vidas passadas, certo? O bombeiro Mark, 1966, Nova Jersey, ela era doutora Ellen, ela era psicóloga, né, do Centro Médico de Monmouth, e o pai levou o menino porque o menino sonhava com fogo, com 3 anos e meio apresentava um quadro depressivo e não queria nem comer nem dormir. Né? O menino disse que o bombeiro Mark era capitão, deu o endereço em Nova York, no Queens, deu o nome da esposa e dos filhos, deu detalhes do bombeiro e o número do seguro social. E o choque de realidade, né? Conversa com a viúva do bombeiro
ela admitiu que ele era o marido dela, né? Alguns dados das pesquisas dela, né? A primeira amostra de 1.500 casos, com 800 casos, dados insignificantes quanto a divergências históricas. Dos seus 1.100 casos pesquisados, após comparar detalhadamente as informações obtidas, ela descobriu que em apenas 11 casos continham algumas divergências históricas, de todos os 1.000 e tantos casos que ela pesquisou. Ela excluiu da projeção, né, do desejo, fantasia e personalidade. Então, se a pessoa dizia que era uma personalidade famosa, ela não considerava casos assim, né? Uma das principais críticas que se faz à regressão a vidas passadas seria a grande incidência de relatos de pessoas famosas com vidas agradáveis, com luxo e satisfação. Então, esses casos assim ela excluiu, né? Regressões em grupo, não levava em conta regressões individuais na pesquisa. Questionários sobre diversos dados que foram posteriormente avaliados, comparando-os com o conhecimento histórico existente, dados como vestuário, clima, moradia, raça, sexo, circunstância de vida, paisagem, além de outros, né? Pesquisas que foram de 2.000 anos antes de Cristo a 2.000 depois de Cristo. A primeira amostra, a segunda amostra, então, realmente ela pesquisou milhares de situações e a grande maioria era toda consistente. Fez 3 perguntas sobre a preparação para a encarnação. Se as pessoas escolheram e prepararam elas mesmas suas encarnações, se elas se sentiram compelidas ou mesmo forçadas, por que as pessoas iam encarnar e se foram elas próprias que escolheram por que razão e por qual motivo, e se as pessoas escolheram o sexo com que nasceram, né? Então, 55% mostraram alguma hesitação, 11% resistiram, estavam temerosas com relação à preparação, 3% apressadas contra os conselhos e 23% prepararam-se ativamente. Escolha do sexo ao encarnar. 33% escolheram ser mulher, pois queriam ter filhos. 76% escolheram para que o que teriam de executar, né? 76% escolheram ao sexo, 24% não escolheram ou não tinham muita importância. E entre os 76, 33 queria ser mulher para ter filhos, né? 50,3% de homens e 49,7% de mulheres. Bom, reencarnar sem a lembrança do passado é o mecanismo que possibilita a convivência de contrários e daqueles que elevaram a paixão ao seu grau máximo. Tá? Adenauer traz essa verdade. Eu não sei se vocês sabem, mas no túmulo de Kardec tem escrita essa frase: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Tá? Vocês recebem o material, né, daqui um papel. Eu trouxe algumas das bibliografias, mas lá tem uma relação bem maior de bibliografia sobre reencarnação no texto que a coordenação passa para vocês, ok?